Graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Williams Borba, da Igreja Presbiteriana de Torrelândia, em João Pessoa, na Paraíba. E quero agradecer desde já o convite do pastor Márcio, a confiança e também desse casal muito querido que através dele me chegou o convite, que é o André e a Daniana. Eu tenho muita amizade, muita alegria de dizer que eu estive com esse casal aí em Bebedouro há muito tempo atrás, aí alguns anos atrás, logo no início do trabalho. Eles sempre estiveram aí empenhados nessa obra, e eu louvo a Deus pela vida desse casal precioso, também do pastor, da sua família e de todos vocês que congregam nessa igreja. Então, para mim é um privilégio participar com vocês dessa escola bíblica hoje pela manhã para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidar então vocês para abrirem as Bíblias de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Nós vamos olhar esse texto, vamos aprender de Deus nesse texto e ver como esse texto tem lições para nossas vidas nos dias atuais. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos de número 1 até o versículo 8. Então, abra sua Bíblia aí nesse texto, Atos 8, de 1 a 8. Vamos ler? Vamos ler, eu lerei na versão atualizada e você pode ler ou acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu quero orar com vocês, eu sei que vocês já oraram, vamos orar novamente ao Senhor nosso Deus, pedir a sua direção, a direção do seu Espírito. Feche seus olhos. Pai Santo, nós diante da Tua palavra nos quedamos agora e pedimos a Tua iluminação e a aplicação das verdades contidas neste texto para o nosso dia a dia. Derrama a Tua graça sobre nós todos, sobre toda a Tua igreja, que mais do que nunca precisa de um novo movimento missionário, assim como foi no passado, assim como foram naqueles tempos em que a tua igreja foi trazida ao Brasil através daqueles servos preciosos do passado. Também faz de nós servos preciosos usados pelo Senhor e usa a tua palavra em nossos corações para nos motivar, nos incentivar, nos capacitar. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, ela tem algumas lições que, na minha opinião, tem tudo a ver com o momento em que nós vivemos, esse momento do mundo bem complicado que nós estamos passando, como a pandemia, por exemplo. E eu acredito que esse momento aqui da igreja é um momento também especial. Em Atos, capítulo de número 8, nós temos um momento de transição da igreja. Um momento onde a igreja vai obedecer aquela grande ordem de Cristo Jesus de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós sabemos que Atos capítulo 1, verso 8, é um texto central no livro de Atos. É o texto que, vamos dizer assim, resume
todo o livro de Atos dos Apóstolos. Você lembra de Atos 1, verso 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra ou do mundo, né? Então este texto é um texto central, onde Jesus dá uma ordem à sua igreja, e essa ordem então vai se desenrolar no livro de Atos dos Apóstolos. Mas até aqui, o capítulo de número 7, por exemplo, a igreja de Jerusalém ainda estava focada lá naquela cidade, somente entre os gentios. Em Atos capítulo 8, então, a partir deste ponto, a igreja começa a se espalhar e vai se espalhar até Samaria, que era um povo misto. Era uma mistura entre judeu e gentio. E depois, em Atos capítulo 9, então você vai perceber que a igreja já está se expandindo por todo o mundo. Então, Atos 7 é uma igreja judaica, Atos 8 é uma igreja mista, e Atos 9 você percebe que já é uma igreja que se espalha por todo o mundo. Aquela ordem de Cristo Jesus em Atos 1:8 vai ser cumprida, e Atos capítulo 8 é um texto central para que isso aconteça. O que acontece aqui neste capítulo? Bom, um pouquinho antes, no 7, nós temos a morte de Estevão, o diácono, cheio do Espírito Santo de Deus, pregador do Evangelho. Ele prega para os judeus e ele então é perseguido pelos judeus, os judeus helenistas, judeus que eram vindo de outros países, mas que eram judeus e que estavam ali em Jerusalém. Eles começam uma perseguição a Estevão, porque Estevão era também um judeu helenista, ou seja, de origem helênica, de origem grega. Então era um judeu grego. E então começa aqui em Atos capítulo 8 uma grande perseguição. É o início da grande perseguição à igreja. Nós vemos que um homem chamado Saulo, que nós conhecemos muito bem, depois se torna o Paulo, que escreve as epístolas que temos nas Escrituras, ele então promove e incentiva e apoia a perseguição e a morte de Estevão. E aqui nós temos o início dessa grande perseguição à igreja, né? Nós vamos ver aqui, irmãos amados, a perseguição à igreja e como a perseguição à igreja gera, em primeiro lugar, evangelização. Ela produz vida e também produz morte, no sentido literal e espiritual. Ela é permitida por Deus, mas motivada pelo mal, e ela aviva o povo de Deus. Então nós vamos ver esses 4 pontos fundamentais neste texto. Vamos trabalhar um pouquinho de cada um deles. A perseguição à igreja, em primeiro lugar, ela gera evangelização. Este era um momento crucial, como eu disse. A igreja ainda não tinha obedecido à ordem de Cristo Jesus, estava ali na monotonia, e agora ela vai obedecer de um jeito ou de outro, provavelmente com essa mão pesada de Deus, com a permissão de Deus, da perseguição. Através da perseguição, a igreja então vai conseguir obedecer à palavra de Deus, de ir por todo mundo, de pregar o evangelho a todas essas criaturas, a todos os gentios. A igreja vai romper suas barreiras, suas dificuldades através da perseguição. Então, a perseguição gera evangelização, esse é o nosso primeiro ponto. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. É isso que diz o nosso texto. Aqui é uma perseguição localizada contra a igreja de Jerusalém apenas. Nem todas as perseguições serão para todas as igrejas. Nem todas as perseguições atingirão todas as igrejas da terra. É uma pergunta que sempre me fazem quando falam sobre perseguição. Pastor, será que vamos ter uma perseguição no Brasil? Em certo sentido, todos quantos querem viver piedosamente já são perseguidos hoje. Se você quer ser piedoso, viver piedosamente, você vai ser perseguido num certo grau. Mas uma perseguição generalizada, maior, né, a ponto de fazer com que as pessoas fujam de seus locais, de suas cidades, de onde estão, ela nem sempre virá para toda a igreja.
Então, nem sempre a perseguição vai ser uma perseguição generalizada, ou seja, às vezes a perseguição vai ser pontual, né? Vamos ver aqui nas Escrituras, lembrar de alguns textos. Por exemplo, não houve perseguição em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Em Apocalipse capítulo 3, verso 10, diz assim: te guardarei da hora da provação. Então não há perseguição para essas igrejas. Por outro lado, em Apocalipse 2:10, Esmirna passa por uma dura perseguição, e uma perseguição que leva a igreja até a morte física. Então percebam, as 7 igrejas do Apocalipse, que são um padrão de todas as igrejas ao longo de toda a história humana, ou seja, é o ideal de todas as igrejas, nos mostra que nem todas, aliás, a minoria é perseguida de forma total, de forma plena, né? Então nem todos serão perseguidos, mas a perseguição sempre motiva as pessoas a serem mais fiéis. A perseguição impulsiona as pessoas a pregarem o evangelho. E aqui nós vamos ver isso, né? Houve uma grande perseguição, uma mega perseguição contra a igreja em Jerusalém, a ponto de que todos, exceto os apóstolos, se espalhem. Então, se antes a igreja estava relutante em sair de Jerusalém, em levar o evangelho para as outras nações, agora a igreja vai fazê-lo pela força da perseguição. A perseguição gera, em primeiro lugar, evangelização. Esse é o nosso ponto. Todos, exceto os apóstolos, pregaram. Perceba como a pregação do evangelho é uma ordem, é uma necessidade de toda a igreja. Todo crente, todo cristão precisa pregar o evangelho, precisa espalhar o evangelho de uma forma ou de outra. E são os momentos caóticos da vida, ou os momentos caóticos da igreja, os momentos onde a igreja está passando por tribulação, por perseguição, é que a evangelização deve aflorar mais ainda. Ao longo de toda a história, muitos cristãos foram perseguidos, e durante esses períodos de perseguição, a igreja cresceu mais ainda. A perseguição trouxe mais evangelização. É isso que aconteceu no passado. E este momento que nós enfrentamos, a pandemia, muitos irmãos reclusos em casa, alguns com medo, outros mais corajosos, enfim, não vou entrar nesse ponto. O fato é que este momento é, sem dúvida nenhuma, um momento oportuno para que todo cristão pregue o evangelho, para que a igreja evangelize mais, seja através dos meios sociais, das redes sociais, ou seja através dos contatos pessoais mesmo. Quem sabe Deus não quer usar a igreja agora para de fato entrar de verdade, de cabeça no mundo das redes sociais. Quem sabe todo cristão não deveria criar o seu próprio canal para a pregação, para a evangelização, para a divulgação da mensagem de Cristo Jesus. Este momento de pandemia já fez isso de alguma forma. Muitos de nós que não estávamos na rede social, como eu, por exemplo, talvez a igreja aí, não sei qual era a situação, ou estávamos bem devagar, bem lentamente entrando neste campo. Agora devemos fazer investimentos, devemos ir para cima desses canais para que nós possamos expandir mais ainda o evangelho. Então, em momentos de angústia, de dificuldade, onde a igreja sofre, nós devemos pregar mais o evangelho. Todos aqui, todo cristão tem essa obrigação, exceto os apóstolos que ficaram ali em Jerusalém. O resto todos se espalharam por todas as áreas pregando o evangelho. Pastor, por que os apóstolos não saíram de Jerusalém? Não há uma resposta plena com relação a isso. Alguns estudiosos entendem que, como a perseguição foi gerada pelos helenistas e os judeus, os apóstolos não eram helenistas, então eles focaram apenas nos cristãos, nos judeus helenistas, né? Então essa é uma tese. O fato é que os apóstolos ficaram em Jerusalém e os demais irmãos se espalharam, fugiram, foram dispersos, né? Mas é certo fugir para salvar a sua vida quando a perseguição vier? Bom, nós percebemos aqui que é certo sim, e o próprio Jesus disse isso. Ele disse que
ele disse aos apóstolos que haveria essa perseguição em Jerusalém e que os apóstolos não terminariam de percorrer todas as cidades de Israel antes que Cristo viesse no seu poder e na sua glória, capacitando a sua igreja, fortalecendo a sua igreja. Então, é certo sim fugir, mas onde o cristão vai, ele deve pregar o evangelho, ele deve testemunhar de Cristo Jesus. Então, perseguição gera evangelização. Em segundo lugar, perseguição produz vida e também produz morte. Onde é que eu vejo isso aqui nesse texto? O verso 2, aliás, todo o contexto, né? Nós percebemos até no capítulo anterior, né? E Saulo consentia na sua morte, né? A morte de quem? A morte de Estevão. Estevão era o grande pregador do evangelho que se despontava na igreja de Jerusalém e se destacava. E aí então vem Saulo, aquele que é o perseguidor, e ele colabora com a morte de Estevão, ele apoia a morte de Estevão, né? E veja bem, esse Estevão aqui, ele vai ser injustamente morto, assassinado, na verdade, ele está sendo assassinado por conta do evangelho. E alguns homens piedosos sepultam Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Veja como que a perseguição, ela vai eliminar, ela vai tirar de cena, vai tirar deste mundo, deste plano terreno, alguns dos melhores homens de Deus e vai levá-los para a eternidade. Mas, por outro lado, a perseguição também vai trazer vida, né? Alguns homens piedosos vão sepultar Estevão, crentes fiéis em Cristo Jesus, homens e mulheres que não tiveram medo, foram lá, sepultaram Estevão, fizeram um grande pranto sobre ele, né? Perceba, há uma grande perseguição, há um grande pranto aqui. A perseguição é ruim, a perseguição traz choro, a perseguição traz morte dos melhores, daqueles que pregam mais, mas por outro lado, a perseguição também vai trazer vida, porque ao mesmo tempo que Deus vai tirar Estevão, Deus vai levantar outros homens piedosos para dar continuidade a essa obra. Outros homens piedosos não vão se calar, não vão ter medo, vão chorar sim, mas vão dar prosseguimento a esta obra. Então, a perseguição gera vida, mas gera morte física, mas gera vida no sentido de que outros homens e outras mulheres vão crer. E o próprio Saulo, que é quem consentia nisso, assolando a igreja, o verso 3 diz que ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando as mulheres. O próprio Saulo, ele vai ser duramente impactado pelo assassinato de Estevão. E ele vai depois confessar isso publicamente. Aquilo vai martelar na sua mente. E Deus então vai levantar não somente esses homens piedosos que vão se espalhar agora pelo mundo, mas também vai levantar outro, como o próprio Saulo, que irá se converter, também fortemente impactado por este evento. A perseguição traz morte física, mas traz vida também, traz vida espiritual para a sua igreja, desperta outros à vida, à pregação do evangelho. Em terceiro lugar, a perseguição é permitida por Deus, mas ela é motivada pelo mal. Deus está no controle de tudo isso aqui, né? Saulo está assolando a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere, ou seja, homens e mulheres estão nas suas casas, as igrejas se reuniam nas casas. Perceba a importância da igreja estar reunida nas casas. Ainda mais em tempos de perseguição ou em tempos de pandemia. Nós vemos agora, neste momento em que vivemos no nosso país, como era necessário que nós já tivéssemos grupos fortes, bem estabelecidos, reunidos nas casas semanalmente, grupos menores. E olha, eu digo mais, irmãos, essa pandemia vai passar e pode ser que coisas piores do que essa pandemia venham sobre nós, sobre a igreja. O Estado ficou desejoso de calar a igreja, muitos exageraram na dose, muitos agentes públicos ignorantemente
partiram para cima da igreja neste momento de pandemia. E a igreja não estava preparada para se reunir nas casas. A igreja não estava pronta para isso. Quem sabe esse não é o despertar para que nós possamos novamente estar nas nossas casas congregando, buscando ao Senhor. Assim como era no princípio, as igrejas estavam nas casas. Nós vemos isso em todo o Novo Testamento. Mas mesmo assim, mesmo nas casas, Saulo entrava pelas casas, assolava a igreja, arrastando homens e mulheres, prendendo-os, levando-os ao cárcere, numa tentativa de fazê-los negar a fé. Nós vamos ver aqui, irmãos, que apesar de tudo isso, os que foram dispersos iam pregando o evangelho e Deus estava confirmando a pregação do evangelho por todo o mundo. Deus estava colaborando, Deus estava então permitindo a perseguição, permitida por Deus, mas ela é motivada pelos maus sentimentos dos homens, pelos maus sentimentos aqui neste caso de Saulo e de toda a liderança judaica que odiava a igreja. Então a igreja, ela deve pregar o evangelho mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a momentos difíceis. Ela não pode se calar, entendendo que a perseguição é permitida por Deus, mas ela é também motivada pelo mal, e as duas coisas, elas não se chocam. Uma está no campo da soberania de Deus, Deus tem a permissão de todas as coisas, e outra está no campo da responsabilidade do homem. Nós não sabemos ao certo como as duas verdades, elas se cruzam, se entrelaçam, mas nós sabemos que as duas caminham paralelamente, em estradas paralelas. Deus é soberano acima de tudo e o homem também é responsável. A perseguição veio pela permissão de Deus para que a igreja saísse além das suas fronteiras, crescesse, mas ela trouxe vida e trouxe também morte. Mas a sua morte, a morte dos seus fiéis, se tornou em uma sementeira da igreja, como já dizia o antigo pastor da igreja, Tertuliano, que dizia que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Todos vocês conhecem essa frase, famosa na história. Ele escreveu, como advogado que era, uma carta dizendo às autoridades daquele tempo que quanto mais eles matavam a igreja, mais os crentes se multiplicavam, de maneira que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Então aqui nós vemos mais ou menos esse princípio verdadeiro aqui acontecendo claramente aqui nas Escrituras. Perseguição à igreja gera evangelização, produz vida e morte, é permitida por Deus e motivada pelo mal. E em quarto lugar, ela aviva o povo de Deus. Como é que a perseguição aviva o povo de Deus, meus irmãos? Observem aí nos versos 4 até o 8, na verdade, a gente vai ver que, em primeiro lugar, a perseguição aviva o povo de Deus com pregação espontânea. Como eu disse, a igreja estava reunida nas casas. Era comum todos os crentes, ou boa parte dos crentes, se reunirem em pequenos grupos nas casas. Então, muitos líderes dentro de uma cidade, muitos irmãos, muitas irmãs que cediam suas casas, eles se tornavam pregadores do Evangelho, pregadores que estavam ali divulgando o Evangelho de Cristo Jesus. Não haviam grandes salões de culto, que nós chamamos de templos hoje, como há hoje. Haviam pequenos grupos espalhados por todas as cidades. Então, isso faz com que a igreja pregue o Evangelho. Eles iam pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus por toda parte. Pregação espontânea, pregação da palavra. Não se prega outra coisa, se prega a palavra. Pregavam a palavra. E isso de forma espontânea. Nós precisamos disso. Hoje a igreja vive de atividades, de eventos, de programações. Então só se prega o evangelho quando o pastor ou algum irmão organiza uma grande evangelização, um grande momento de evangelismo, um evangelismo aqui, acolá. Enfim, não se prega a palavra espontaneamente. E por isso nós crescemos menos. Por isso nós vivemos menos aquilo que a Bíblia ensina. Então nós precisamos de pregação espontânea. Segundo,
aqui ainda dentro desse ponto, né? A perseguição aviva o povo de Deus. Com pregação espontânea, a perseguição aviva o povo de Deus. Com líderes cheios do Espírito Santo, que se levantam. Novos líderes cheios do Espírito Santo. Estevão não era cheio do Espírito Santo. Filipe não era cheio do Espírito Santo também. Agora aqui então vai Filipe se levantar como grande pregador aqui dos gentios, dos samaritanos, depois dos gentios. Ele vai pregar aos samaritanos, vai se converter aqui o Simão Mágico, ainda que a conversão dele não seja genuína. Depois ele vai pregar o Filipe vai pregar o eunuco aqui no versículo 26 do capítulo 8, e o eunuco vai levar o evangelho lá para a Etiópia, para a África, e o evangelho vai se espalhar por todo aquele continente a partir desses homens. Ou seja, líderes cheios do Espírito Santo. Verso 5 diz que Filipe, descendo a Samaria, anunciava quem? A Cristo. O conteúdo da pregação, da palavra, é Cristo Jesus. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é a mensagem central da palavra de Deus. Então o que nós devemos pregar para as pessoas, para o meu vizinho, para o meu amigo, no meu lugar de frequência? Eu devo pregar a Cristo, mostrar como Cristo é o Salvador, como Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou à direita de Deus, de onde virá nos buscar. Então Cristo é o centro desta mensagem. E esses líderes cheios do Espírito Santo se levantam para pregar a Cristo. Então, a perseguição aviva o povo de Deus com pregação espontânea, com líderes cheios do Espírito Santo, e sinais e milagres acontecem. Veja, eu não estou dizendo aqui que todo lugar nós teremos que ter aqueles montes de sinais e milagres acontecendo o tempo todo, como você vê nessas igrejas da televisão. Isso é coisa da televisão. Mas é fato também que Deus vai fazer coisas inauditas, coisas que nós nem imaginamos. Deus, certamente, onde o Evangelho chegar, ele haverá de fazer coisas que nós nem imaginamos. Deus vai cumprir a sua palavra. Veja, aqui as multidões atendiam as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais. O Evangelho é o Evangelho que entra por aqui, mas que também entra por aqui. Nós temos essas duas janelas da nossa alma através das quais o Evangelho entra. As pessoas querem ver o Evangelho genuíno nas nossas vidas e elas querem ouvir também o Evangelho genuíno de nossas bocas. Quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas irão ver e ouvir. Quando nós vivemos o Evangelho, as pessoas irão ver e ouvir. E Deus mesmo é que vai fazer sinais e milagres. Que tipo de sinal e milagre? Não sei. Deus pode fazer qualquer tipo de sinal e milagre, mas de forma natural, de forma espontânea. Eu acredito muito na igreja orgânica, na igreja espontânea, né? Eu acredito muito naquela igreja que o povo de Deus vive e obedece e Deus faz as coisas acontecerem. Então nós oramos e Deus vai abençoar certo irmão, certa irmã. Quantas vezes a gente ora pela cura de um irmão, de uma irmã, nos nossos grupos de oração, nas nossas reuniões de oração, e Deus o faz e a gente nem percebe que ali houve um milagre, um sinal, né? Quantas vezes Deus tem feito coisas grandes e a gente nem tem dado o valor devido. Então, a perseguição aviva o povo de Deus, com pregação espontânea, líderes cheios do Espírito, sinais e milagres acontecem. O mundo espiritual e o mundo natural são abalados. Olha só, os inimigos das nossas almas são abalados. Olha o verso 7. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Percebam, queridos irmãos, Deus opera, Deus faz maravilhas e Deus mexe com o mundo espiritual para a salvação de vidas, para tirar pessoas da escravidão do inimigo e trazê-las para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor.
então o mundo espiritual e natural são abalados. E, em último, a alegria reina em meio ao caos. O texto termina com: houve grande alegria naquela cidade. E a alegria é a grande característica do crente convertido, é a grande característica da salvação e da vida eterna. Quando nós recebemos a salvação, o nosso coração se alegra em Deus. A nossa vida se alegra em Deus. Então, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a um tempo tão ruim em que nós vivemos, a perseguição, as angústias trazem evangelização, podem produzir vida e morte, no sentido literal até das coisas. É permitida por Deus, motivada pelo mal, mas Deus é soberano e o homem é responsável pelo que faz. Ela aviva o povo de Deus com pregação espontânea. Homens, líderes, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus se levantam, milagres e sinais acontecem, o mundo espiritual e o mundo natural são abalados e a alegria reina em meio ao caos. A alegria do Espírito, a alegria que não depende da circunstância externa, mas que depende da presença do Espírito Santo de Deus na sua igreja. Queridos irmãos, eu espero que Deus conforte a vida de vocês, o coração de vocês e incentive vocês a permanecerem firmes testemunhando deste Evangelho de Cristo Jesus nesses dias, assim como foi feito para nós há muito tempo atrás. Nós devemos também testemunhar de Cristo Jesus nos nossos dias. Deus abençoe a todos. Espero uma próxima oportunidade para estar com vocês. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus.